dando novidade pra caramba aí. Agora com um horário novo, um horário padrão, um horário único. 3 vídeos por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Todos esses dias, às 7 horas da noite. Tem muita coisa legal vindo aí. Vou deixar vocês curiosos. Já aconteceram várias guerras muito bizarras na história. Muitas delas ninguém sabe por que começaram. E aí elas perpetuaram gerações após gerações. Eu vou contar pra vocês uma guerra que aconteceu na Austrália. Foi em 1932 contra os emus. Eles são primos dos avestruzes. E esses animais, eles chegaram a estar em mais de 20 mil nessa época. Eles começaram a invadir os terrenos, começaram a destruir as plantações. Uma verdadeira praga para os australianos. E aí o que a Austrália fez? Resolveu declarar guerra contra os emus. Montaram tática de guerra, pegaram as armas e foram atrás dos bichinhos. Só que eles não contavam que os animais fossem tão rápidos e tão espertos. Aparentemente até criaram uma estratégia própria de guerra. Duraram várias semanas de guerra até que o governo australiano reconheceu sua derrota. Acredite, é verdade. Hoje nós vamos falar, não necessariamente se tornou uma guerra, mas os motivos para acontecer estavam ali bem explícitos. Jacó e Esaú finalmente vão se encontrar. E aí, pessoal do Bibliologia, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaac Câmara e eu estou aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus com todos vocês. E eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem esse vídeo, comentassem, compartilhassem, falassem para todos os seus amigos e não esqueça também do sininho de notificação para receber nossas atualizações de vídeos, por enquanto 2 vezes por semana. Aqui no Gênesis 32 e 33, a gente vai ver que Jacó finalmente vai ter que entrar em conflito com toda essa situação que aconteceu com Esaú. Ele finalmente vai ter que enfrentar esse problema e vai ter que resolver de alguma forma. Ele está seguindo o caminho dele. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Então aparecem os anjos de Deus lá para ele. E aí Jacó reconheceu que aqueles anjos eram o exército de Deus. Aí ele chamou aquele lugar de Maanaim. Mandou então que os servos dele fossem na frente e que quando encontrassem Esaú, falassem assim: olha, o teu servo Jacó, ele viveu de tal maneira, ele conseguiu isso, ele conquistou isso, ele tem esposa, ele tem filho, o teu servo Jacó. É um sinal ali de humildade, né, para tentar aplacar talvez aquela fúria que ainda existisse em Esaú, mesmo depois de tantos anos. Afinal, Jacó tirou tudo que Esaú tinha. Ele mandaria presentes para Esaú. Mandou vários presentes. Presentes chegando para vocês. Temos geleias, camelos dourados e temperos desse tamanho. Tempero. Esses servos de Jacó voltaram. Disseram assim: ó, Esaú quer falar com você. E ele tá vindo com os 400 homens dele. Você imagina o que se passou na cabeça de Jacó nesse momento? Ele então ficou morrendo de medo, ficou angustiado e ele resolveu dividir o povo em 2. Se Esaú resolvesse atacar uma das partes, a outra parte fugiria. E ele pensou: bom, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. Enquanto ele orava, ele lembrou da promessa que Deus tinha feito lá para Abraão. Teria uma grande descendência através de Abraão. E ele resolveu passar a noite ali, conversando com Deus mesmo, pedindo para que Deus cumprisse a promessa. E olha o que ele separou de presente para Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Jacó era rico, né? O que o Jacó fez? Ele orientou os servos dele, quando encontrassem Esaú, eles dissessem: olha, nós somos servos de Jacó, o teu servo. Toma aqui esses presentinhos, essas lembrancinhas. Mas é só qualquer coisa. Jacó iria mais atrás, né? Com as mulheres, com os filhos. Jacó, ele resolveu passar todo mundo na frente no ribeiro. Só que ele ficou ali
para passar aquele tempo sozinho. E a Bíblia conta que ele lutou com um homem até de manhã, e o homem feriu ele na coxa e pediu para ele deixar ele embora, e Jacó não deixou, e falou que não ia deixar ele ir enquanto não abençoasse ele. Aí o homem perguntou o nome dele, ele disse, e aí esse homem falou: olha, a partir de agora você vai se chamar Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e com homens e ganhou. O que seria isso? Lutar com Deus. E Jacó perguntou o nome dele, ele não falou, e agora já como Israel, todo poderoso, né, com um nome novo, ele deu o nome daquele lugar de Peniel. Por quê? Porque viu Deus face a face e sua alma foi salva. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Ali em 1 João 4,12 diz isso. Em Êxodo 33,20 também diz, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E em João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Existem formas na Bíblia de se dizer que alguém viu Deus. A teofania é uma delas. E é uma manifestação visível. Era quando Deus se manifestava através de algo. Normalmente era algo muito grande. Era fora dos padrões normais. Era algo sobrenatural. Só que essa não era a própria face, a imagem de Deus, como se estivesse vendo Deus cara a cara, né? A gente vê aqui um exemplo de teofania em Êxodo 19, do 9 a 25. Conta ali que Deus está se manifestando através de uma nuvem, de relâmpagos, de trovões, barulho de trombeta, trazendo uma mensagem direta ao povo. Quando Deus lhes falou os 10 mandamentos, é assim, ó: face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. É o que aconteceu em Deuteronômio 5,4. Eles viram uma manifestação de Deus no meio do fogo, mas eles disseram que Deus falou face a face. Não se trata de um engano, não é um erro. O próprio Deus, ele realmente estava ali no fogo. Ele realmente estava nas nuvens, ele realmente estava nos trovões. Porém, não a sua imagem física. Uma outra forma que aparece como vendo Deus na Bíblia é através de um anjo. E aqui nós temos uma diferença nesse homem que apareceu para Jacó, nesse anjo. Porque existem várias passagens bíblicas onde aparece um anjo do Senhor. Artigo indefinido. Algum. Um anjo qualquer. Não existe anjo qualquer, né? Mas, enfim. Em outras passagens, aparece o artigo definido. O anjo do Senhor. Anjo significa mensageiro. Foi assim que apareceu esse anjo, esse mensageiro para Jacó. O anjo do Senhor. Artigo definido. É um anjo diferente, é um anjo especial. É o maior dos anjos, talvez. Algo nesse sentido. Em Apocalipse 18:21 diz assim: então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Em Apocalipse 19:10, continuando a história desse um anjo, João diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Um detalhe interessante que a gente encontra aqui é que um anjo não aceita adoração. E olha a diferença para esse o anjo do Senhor, que a gente encontra. Eu vou listar os textos aí. Gênesis 16, do 7 ao 14. Gênesis 18 inteiro, Gênesis 22, do 11 ao 18, Êxodo 3, de 1 a 18, Juízes 2, de 1 a 7, Juízes 6, do 11 ao 24, Juízes 13, do 3 ao 22, Zacarias 3, de 1 a 7. Vai ficar aí na descrição do vídeo para vocês, se quiserem acompanhar em casa. Esse o anjo que está listado nesses versos, ele tem uma característica diferente, ele aparece de forma diferente. Primeiro que ele fala em primeira pessoa, identifica-se como Deus. E ele também exercita as responsabilidades de Deus. Se vocês forem acompanhando esses versos, vocês vão ver que não é coisa da minha cabeça, e está bem claro ali. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de Gênesis 16, do 10 ao 13. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada.
por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu tua aflição. E ele será homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Chamou o nome do Senhor que com ela falava. Então, esse o anjo do Senhor não é a mesma coisa que Deus? Tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? E aí nos versículos 1 e 2 do Gênesis 22, nós vemos claramente que é Deus que pede a Abraão que sacrifique seu filho para ele. Repare, aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. E lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que te direi. Veja, quem inicia o diálogo aqui em Gênesis 22 é Deus, pedindo que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício. Só que no versículo 12, nós vamos notar que é ao anjo do Senhor que o menino vai ser sacrificado. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim, teu único filho. E vemos mais claramente esse anjo falando de Deus em primeira pessoa, usando da autoridade, usando do poder de Deus, nos versos 15 e 18. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho. Bom, gente, aqui são só alguns versos que tratam desse assunto, mas por que eu quis trazer isso para vocês? Porque tem uma coisa especial. O anjo falou que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Um anjo do Senhor não pode ser adorado, um anjo do Senhor se coloca como servo, porém quando aparece o anjo do Senhor, esse o anjo pode ser adorado, esse o anjo tem autoridade de Deus, esse o anjo diz que é para ele que estão sendo feitas as coisas. Para mim, não resta dúvida alguma de que existe diferença não só no artigo, não só na escrita, que esse o anjo do Senhor apresentado no Antigo Testamento é Jesus, Jesus Cristo, não em forma de carne, como homem, isso só aconteceu depois do nascimento de Maria no Novo Testamento, mas Jesus sempre existiu, porque Jesus é Deus. Continuando a história, Israel partiu dali, só que ele ficou manco, ele carregou essa marca, essa cicatriz para o resto da sua vida. E aí até virou uma tradição entre os judeus, né, não comer o nervo encolhido da coxa dos animais. Israel, ele olhou pra frente, com a cabeça lá no alto. E aí você imagina, vindo Esaú, e ele tá vindo com uns 400 homens. Israel fez uma coisa aqui que foi dividir em duas partes, né, quem estava com ele, por ordem de quem ele mais amava. Quem mais ele amava ia atrás, e quem ele menos amava ia na frente. Ou seja, os servos vão na frente, os filhos e as mulheres vão lá atrás. Israel foi pra frente de todo mundo, e aí ele se inclinou 7 vezes até chegar a Esaú, e aí Esaú veio correndo. Veio correndo, e aí ele chegou em Jacó, e aí o que vocês acham que aconteceu? Esaú agarrou Jacó pelo pescoço, abraçou ele, beijou e eles choraram juntos. Essa história não vai terminar em morte. Essa história não vai terminar em conflitos que continuam para sempre. Aqui, Esaú perdoou Israel, ou Jacó. Esaú viu a família de Israel, perguntou quem eram, ele contou tudo ali para eles, e aí ofereceu os presentes para Esaú. E olha o que Esaú disse: eu não preciso, eu tenho bastante. Esaú, ele perdeu o direito de primogenitura, perdeu um monte de coisas, mas ele não ficou encostado, ele correu atrás
de conseguir os próprios bens dele e enriqueceu também. E Esaú propôs que eles caminhassem juntos. Mas eu não sei, aqui Israel acho que ficou receoso de Esaú mudar de ideia, ou de não ser um perdão real, ser uma emboscada. Ele falou que estava com as crianças, que estava com o rebanho, eles precisavam ir mais devagar. E aí Israel propôs então que eles se encontrassem depois, lá no Monte Seir. Esaú falou, então beleza, a gente se encontra lá, mas eu vou deixar uns servos aqui para cuidar de vocês. Imagina que Israel ficou gelado agora, né? Aí ele falou, não, imagina, basta a tua graça, pra mim tá bom. Pra mim Jacó tava cheio de medo, né? Ele não seguiu depois pra onde eles combinaram, ele foi pra Sucote, fez uma casa lá, fez as cabanas pro gado, até que ele chegou a Salém, que era uma cidade de Siquém, que faz parte ali de Canaã, que era a terra prometida para eles. Aí ele comprou uma parte do campo e mais uma vez levantou um altar a Deus e chamou de Deus, o Deus de Israel. A gente sempre ouve o Deus de Israel como o Deus do povo de Israel, o Deus da nação de Israel, o Deus dos cristãos. Mas Israel, com o novo nome, com tudo que ele passou, com toda a experiência que ele teve com Deus, com todas as maravilhas que Deus fez na vida dele, ele podia ser de forma muito pessoal. O Deus de Israel, meu Deus de Israel. Muito bonito ver quem Jacó era e quem Israel se tornou. Ainda humano, ainda com muitas falhas, vamos ver muitas delas à frente, mas uma pessoa que aprendeu a temer e a respeitar e amar a Deus de todo o coração. E você? Pode dizer o meu Deus? Até a próxima. Grande abraço. Fique com Deus e tchau, tchau.